Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre ordem de serviço. Então a gente vai disponibilizar um modelo, inclusive um modelo que está até mais atualizado do que esse aqui, tá? Um modelo de ordem de serviço para vocês pedirem para a gráfica fazer, ou até imprimir aí para vocês, quem não tiver condição agora financeira de pedir para a gráfica fazer, só imprime nas folhas, um tamanho um pouco reduzido, consegue colocar aí duas ou até quatro numa folha de sulfite A4, tá? Aqui é o seguinte, tem algumas coisas que na ordem de serviço é obrigação. O CDC determina que tenha na ordem de serviço. Primeira coisa é o contato desse cliente. Na verdade, primeira coisa, nome completo e documento. Documento desse cliente. Então a gente vem aqui, por exemplo, o nome e o número do RG. O documento principal é o RG, por quê? Porque ele tem foto de identificação. Ah, mas na lojinha do lado aí, perto de mim, não pede documento. Só pega o nome e acabou. Entenda só. Estamos fazendo a coisa certa como o CDC manda, como o CDC determina. Vamos supor que se esse cliente perder a ordem de serviço, esse documento aqui que você vai imprimir e entregar para ele. E a maioria perde. Se ele perder a ordem de serviço, ele chega lá com o RG, apresenta para você e você consegue entregar o equipamento dele. Certo? Só pode, qual que é o certo? Só entregar o aparelho para o cliente. Se ele perder o S, tem que ter o mesmo cliente dos dados que você vai dar a entrada, que você vai pegar aqui. Se ele não perder, se ele chegar com o S, qualquer cliente consegue retirar. Se ele chegar com o S. Daí a importância e a responsabilidade da OS. Com a ordem de serviço, com SOS, qualquer cliente consegue retirar, por lei. Se ele não tiver, só o documento que foi o do cliente que foi autorizado ou do cliente que deu entrada. Então, por isso que pega o RG, tá? Caso o cliente perca o documento. Telefone de contato, o WhatsApp, por exemplo. O endereço do cliente. O tipo de equipamento. Qual que é o equipamento? É um celular? É uma caixinha de som de JBL? É um notebook? É um videogame? No nosso caso aqui, celular. Então, vai preencher celular. Vai colocar o modelo do celular. O modelo você olha em alguns locais, tá? Você tem na parte de desmontagem aí no módulo de desmontagem ensinando a ver o modelo. Mas você tem na parte de trás do aparelho, tem o local de ver o modelo. Alguns aparelhos que você consegue tirar a tampa traseira, você tira a tampa traseira para ter acesso à bateria, você tira a bateria, tem uma etiqueta que vai atrás daquela local onde vai a bateria, que tem o modelo dele também. Na parte de baixo do aparelho também tem, nessa parte aqui, vou pegar um. Então vamos lá. Nessa parte de baixo aqui do aparelho, então tem alguns aparelhos que tem o modelo aqui, bem pequenininho também escrito aqui na parte de trás do equipamento. Tem também os aparelhos que estão ligando na própria configuração. Você vai lá em modelo, você vai lá na parte de sobre o equipamento, né? Configuração, sobre o equipamento, você consegue ver o modelo, ou em geral, você consegue ver o modelo no caso dos iPhones, tá? Então, sempre verifiquem o modelo do equipamento para colocar aqui. O modelo não é, meu modelo é um Moto G10, é um Moto G7, enfim, ele tem uma série XT1620, XT1619. É importante colocar esse modelo porque se tiver que trocar uma tela, o mesmo Moto G5, 6, 7, 10, mesmo J7, vamos pegar um exemplo de Samsung J7, tem mais de um. Ele tem J7 Neo, J7 Prime, J7 2016, J700, J701, J710. É importante pegar o mesmo para que, se for questão de troca de tela, comprar a tela de acordo com esse modelo, tá? O número de série. O que é esse número de série, pessoal? O número de série é o e-mail do celular. No caso de celular é o e-mail. No caso de uma caixinha de som da JBL ou de uma GoPro, ele tem um serial number, número de série dele, que você vai pegar esse número de série. No caso do e-mail, tem um código, tá? Que você vai digitar na tela do aparelho, quando possível digitar. Você digita estrela, ou asterisco, né? Quadrado, ou o jogo da velha, 06 quadrado. A gente vai colocar aqui esse código para vocês, estrela quadrado, 06 quadrado. Você digita esse código e você consegue ver o e-mail do celular. Se você tiver um aparelho de 2 chips, vai aparecer 2 e-mails. Você precisa de um e-mail, pelo menos, para colocar aqui. Se caso o aparelho estiver totalmente morto, não der para digitar nada na tela, não der para ver
atrás dele, que está escrito atrás, ou embaixo, ou na gavetinha do chip também. Tem uns que tem na gavetinha do chip. Onde vai o chip, você aperta lá, tira ele, naquela encaixe que vai o chip, também pode ter o e-mail, tá? Também não dá para ver lá, foi trocado, tá apagado, não tá legível. O que você vai marcar aqui? Escrever. E-mail não está legível, tá? A importância de pegar o e-mail do aparelho é porque cada celular tem um e-mail. Então você não corre risco, você pegando o e-mail dele aqui, de mudar, de trocar o aparelho do cliente. Falar, ó, o seu aparelho é esse aqui, desse e-mail aqui. Que entrou, deu entrada no dia tal, enfim, tá marcado todos os dados aqui que você assinou, certo? Por isso a importância de pegar o e-mail para não ter risco de mudar o aparelho, ou o cliente falar, o aparelho que você me entregou não é o meu. Ele foi trocado, trocou o aparelho. Se você pegou o e-mail, não vai ter esse risco, tá? E aqui embaixo, você vai fazer a lista de checagem. A gente já marcou aqui alguns itens, que você vai marcar o quê? Você vai marcar a opção que está funcionando sim ou não, certo? Por exemplo, se o celular ligar sem, aliás, entrar sem ligar, você vai marcar tudo não. Não está funcionando, tudo não está funcionando. Agora, se ele entrar, por exemplo, com a tela quebrada, certo? Mas você consegue ver a imagem ainda. Está quebrado, mas você consegue ver a imagem ainda. O que você vai fazer? Você consegue testar algumas coisas. Por exemplo, você vai marcar que o display... Aqui você vai colocar, ó, os itens abaixo estão em condições de utilização, sim ou não? O display está em condições de utilização? Se tiver quebrado, você vai marcar não está em condições de utilização. Eu até falei o contrário, desculpa, tá? Sim. Não falei o contrário, não. Tá certo. Os itens abaixo estão em condição de utilização? É uma pergunta. Está em condição de uso? Sim ou não? Não está em condição de uso o display porque está quebrado. Ok. O touch está em condição de uso? Às vezes o aparelho está com a tela quebrada, mas o touch, que é o toque na tela, está funcionando. Mesmo ele quebrado, você consegue tocar na tela. Se o touch ainda está funcionando, você vai marcar aqui sim, está funcionando. E assim vem seguindo. As teclas estão funcionando? Não, mas o aparelho não tem mais tecla. Claro que tem. Tem os botões de volume, tem o power, tem botão para apagar a tela, enfim. Aperta um botãozinho, dá para ver? Se por acaso não der para você ver, não der para... Tudo que não der para testar, por algum defeito que apresente o aparelho, enfim, tudo que não dá para testar, você tem que marcar que não está funcionando. Porque aí é o cliente que tem que provar para você que está funcionando, não mais você. Você está com o aparelho aqui em mãos, está falando, olha, a tecla não está funcionando. Ah, tá sim, foi só a tela que quebrou. Entrega para ele, então fala, então mostra para mim que está funcionando. Não está funcionando, entendeu? Quer ver um exemplo que acontece direto disso? Nessas duas opções aqui, ó, Bluetooth e Wi-Fi. O Bluetooth do aparelho, se a tela dele está toda quebrada e o toque, o touch não está funcionando, como é que você vai tocar na tela para testar o Bluetooth dele numa caixinha de som, se está conectando, se está acionando o Bluetooth? Não tem como. Se não dá para você testar, você vai marcar aqui que não está funcionando, certo? Porque senão o cliente vem e fala, olha, troquei a tela lá na tua loja, agora você me entregou, a tela está dando imagem, mas o Bluetooth não está funcionando. E aí, entenda uma coisa. O CDC é o Código de Defesa do Consumidor. Não é o Código de Defesa do cliente, aliás, do lojista. Não é o Código de Defesa do lojista, é do consumidor. Então, a palavra dele prevalece em cima da sua. A sua só é válida se tiver uma assinatura, uma prova. Qual que é a prova? É a assinatura aqui no final. Que ele dá, confirmando, dia e data. Tem que marcar aqui, não está funcionando. Se ele falar para você, olha, você me entregou a tela, está funcionando a tela, mas agora o Bluetooth não está funcionando, o Wi-Fi não está funcionando. Fala, olha, já quando entrou aqui, já não estava funcionando. Porque não tinha condição de teste. Entendam uma coisa. A mesma queda que quebra uma tela causa problemas em outros componentes. Por quê? Porque são da solda. É o chamado, tem um termo técnico falado, solda fria. O que é solda fria? Solda fria é um termo técnico para falar solda trincada. Solda trincou.
E celular é muito sucessivo à queda e à pancada. Então é muito comum chegar algum aparelho com solda fria, com solda trincada. Às vezes, essa solda fria só aconteceu no componente que controla a função de carregamento, de Bluetooth, Wi-Fi, enfim, de sinal. Ele continua funcionando tudo normal. Porém, aquela função onde trincou a solda parou. Trincou por quê? Na grande maioria das vezes, por queda e pancada. Então a tela que quebrou e você só foi lá na hora, trocou a tela e não explicou nada disso para ele, ele não assinou o OS, você não marcou que estava funcionando, e ele falou para você, olha, estava funcionando sim. Era só a tela, e isso acontece muito, hein? Ele chega falando, era só a tela que estava quebrada. Ele pegou meu aparelho para trocar a tela, isso é no caso de um processo. Ele pegou a tela para trocar, trocou a tela, e agora me entregou sem estar carregando, sem estar funcionando o Wi-Fi, sem estar funcionando o Bluetooth. Esse é um dos maiores problemas que acontece na loja. Esse embate com o cliente. Tem que tomar muito cuidado na entrada. É muito importante fazer uma OS, ou seja, fazer uma entrada de aparelho corretamente, preenchendo a ordem de serviço corretamente. Porque se você tem isso, juridicamente você está resguardado. Você não vai acontecer. Pode entrar com processo contra você? Pode. Todo mundo é sujeito a processo. Não quer dizer que a pessoa que está abrindo o processo contra você, vai ganhar. Porque você tem prova do dia que entrou, a forma que entrou, que estava marcando que não estava funcionando. Então, não tem problema para você. E até porque, quando você pega um cliente esperto, metido a esperto, a presunção sempre é da inocência. Mas existe cliente de má fé. Assim como existe técnico de má fé também. Tem os dois lados. A gente não pode generalizar. Mas se o cliente percebe, um cliente metido a esperto, percebe que você está pegando o aparelho de qualquer forma, não fez checklist, não testou nada, só pegou, trocou e acabou, qualquer coisa que acontecer com o aparelho dele, ele vai falar que a culpa foi tua. Às vezes ele pegou o aparelho, saiu da tua loja, deixou o aparelho cair, saiu funcionando. Quando chegou em casa, ele falou que deixou o aparelho cair e parou de carregar. Ele volta na loja e fala, não, quando eu peguei não estava carregando. Não, já não estava carregando. De quem prevalece a palavra? Do cliente, não é a sua. Então tem que fazer o checklist, ele tem que assinar no checklist. Se ele não assinar, não vale de nada. Não comecem a trabalhar errado. Esse começo desanima vocês. Muitos desanimam e saem da área porque é muito barraco na porta da minha loja, muito escândalo com o cliente. O cliente tá falando lá, me defamando, falando que eu sou picareta, que eu sumi com o aparelho dele, que eu causei um outro problema, porque ele não fez a entrada da forma correta. A forma correta de entrada é um respaldo para vocês e vai deixar aquele cliente que está querendo agir de má fé pensar 3 vezes, 4, 5, 10 vezes ele vai pensar. Por quê? Porque ele sabe, ele vai lembrar, se ele quer dar uma desperta, o cara lá testou. Não, ele testou antes. Não, ele fez o checklist antes. Não, ele tem a ordem de serviço. Porque essa ordem de serviço é feita em 2 vias. No mínimo em 2, tá? Tem loja que manda fazer em 3 vias. Uma via fica no talão mesmo, outra via no aparelho e a outra entrega para o cliente, certo? O mínimo é 2 vias. Uma que vai ficar no aparelho, enrola lá no aparelho ou deixa na OS, e a outra que vai entregar para esse cliente. Então marquem o checklist. Tudo que não está funcionando vai marcar aqui não, ok? Nós colocamos a opção, nós temos um sistema de gestão de loja para as nossas franquias e para as nossas lojas homologadas, que ela imprime OS também e ela bate foto do estado do aparelho. A foto do jeito que o aparelho entrou e está saindo da loja. Para o cliente não vir com história falando, deixei meu aparelho para trocar a tela, agora a tampa está riscada, agora aqui está riscado. Lembrando, a palavra dele prevalece em cima da sua. Mas aí não é justo. Estamos falando de lei. A lei é dessa forma. A palavra do consumidor vai prevalecer em cima da sua, do cliente vai prevalecer em cima da sua, se a sua não tiver uma prova, uma assinatura. Sua palavra é na assinatura, na prova, certo? Para quem não vai estar na loja homologada ou nem na franquia, a gente já falou sobre loja homologada antes, nós temos uma opção aqui que tem os desenhos do aparelho, tá vendo? Nós temos aqui a parte da frente do aparelho, a parte traseira do aparelho, a lateral de um lado, a lateral do outro lado, a parte superior e a parte inferior do aparelho, certo? Você vai pegar o aparelho e vai marcar aqui, marque com X
os locais com avarias visíveis. Quem não vai bater foto, não vai estar na loja homologada, marca aqui. Por exemplo, você viu que tem uma trinca aqui no aparelho. Você vai marcar um X aqui, informando que aqui tem um... Se ele vir depois falando, olha, tinha um risco aqui que antes não tinha. Falar, tinha sim, foi até marcado na sua OS e está assinado por você, que aqui já tinha um risco. Ó, o vidro aqui não estava trincado. Algumas lojas até desenham como é que está o trinco atrás, como é que está o trinco na frente, para ficar mais claro para o cliente, aqueles que não vão bater foto, tá? Além dessa opção, a gente tem também esse campo de observações gerais do equipamento, que complementa essa parte aqui dessas imagens. Você pode colocar aqui embaixo, pode colocar, além de estar marcado aqui, quanto mais informações na OS, mais base legal vocês vão ter num problema de um cliente querendo ou agir de esperteza ou porque realmente ele não tinha percebido que estava daquela forma. Você vai colocar, por exemplo, lente da câmera faltando, teclas faltando, tecla trincada, qualquer observação que tiver sobre o aparelho, você vai marcar nesse campo aqui, ok? E nesse outro campo, você vai marcar o problema que o cliente está falando. E marquem, sem usar termos técnicos, da forma que o cliente está falando. Ah, eu faço a ligação, eu falo e a pessoa não me escuta. Ah, meu aparelho não está carregando ligado, mas quando eu coloco ele desligado, eu ponho para carregar, ele carrega. Tem que colocar e relatar exatamente como o cliente está falando. Ou então, se é tela quebrada, só vai marcar isso, tá? Esse outro campo aqui são serviços e valores, tá? São o valor da peça, o valor da mão de obra e o total. É lei. O CDC obriga que vocês tenham discriminado na ordem de serviço o valor da peça, o valor da mão de obra e o total. Aí você coloca, se esse cliente, se esse serviço, aliás, não usou peça, você vai colocar só o valor da mão de obra. Por exemplo, software, uma atualização de software do aparelho. O celular chegou travado para vocês. Está travado na tela e não sai. É um caso de software. Que você pode resolver com um reset, basta uma sequência de teclas, ou atualizando o software, baixando o arquivo dele e mandando de novo para ele para atualizar. Fez isso, você não usou nada, você não comprou nada, você só usou seu conhecimento. Então você vai colocar aqui só o valor da mão de obra. Agora, se você for uma troca de tela, você tem que colocar o valor da tela, o valor da sua mão de obra, e aí vai dar o total aqui, que é a soma dos dois. Espera aí, eu vou colocar o valor que eu paguei nessa tela, eu vou mostrar aqui para o cliente? Não. Não é o valor que você pagou, é o valor que está passando nessa tela. Vamos pegar um exemplo? Troca de conector. Vocês não têm ideia de quanto custa um conector de carregador, que faz um serviço que faz bastante. Um conector de carregador custa em média, que nós vendemos inclusive, tá? Para os nossos alunos aqui, nós vendemos no curso presencial, nós temos uma loja virtual nossa também. Vou colocar o link para vocês na nossa loja virtual para vocês darem uma olhada. Conector, média aí de R$2. 2,50. Os mais caros, que acompanham plaquinha auxiliar, que vem uma pecinha completa, custa aí 10, 15, 20, até R$30. Mas a média, R$2, 2,50. Tem até de 1,50. Pô, paguei R$2 no conector. E a troca desse conector varia muito. Inclusive, nós vamos também disponibilizar para vocês, junto com esse treinamento, uma sugestão de valores de mão de obra, tá? Depois a gente vai falar sobre essa sugestão. Mas já vai para vocês uma sugestão. O serviço de conector tem variação de R$60, os mais muito básicos. Vai também da região para região, tá? A média de 90 a 110, R$120. Uma média. Tem até mais caros que isso. Você pagou R$2 no conector, estou cobrando 110 do cliente. Estou enrolando o cliente? Não. Você está cobrando o seu conhecimento, o risco do serviço. Existe um risco de você desmontar aquele aparelho e queimar. Seja por um erro de vocês, por imperícia, tá pegando os macetes à mão. Agora, a prática agora. Prática você não pega em um curso nem presencial e nem online. Você pega no dia a dia. No curso presencial também eu não pego prática? Não. No curso presencial você pega a técnica. Você consegue fazer, o professor te acompanhar e tudo. Mas não quer dizer que você vai fazer lá uma troca de um conector, você vai com a mão 100% sem tremer. Você sabe a técnica, mas essa firmeza do braço sem tremer, por exemplo, você pega com o passar do tempo praticando, certo?
Então, não é para colocar na ordem de serviço os R$ 2 do conector que você pagou. E sim o preço que você está passando esse conector. Vamos supor que seja 120. Eu estou passando o conector a R$ 40 e estou cobrando a minha mão de obra R$ 80. Então, eu vou colocar aqui R$ 40 da peça do conector, R$ 80 da mão de obra, total 120, ok? Esse cliente foi aprovado ou não? Aprovou? Sim, aprovou. E aqui embaixo você vai colocar, tem o campo de assinatura e do dia que ele foi entregue para a loja. Vai assinar aqui o cliente e colocar a data. No dia que foi entregue para o cliente, vai assinar esse outro campo aqui, ok? Tem algumas observações importantes na ordem de serviço. Aqui no rodapé vocês veem, vocês dão uma olhada aqui. O item 1, 2, 3, 4, tá? No modelo que a gente vai mandar para vocês, inclusive vai até um modelo mais atualizado que tem algumas questões aqui diferentes, mais completa. Então, ó, por exemplo, o primeiro item está falando aqui. O aparelho não retirado no prazo de 90 dias após o parecer, que é o parecer técnico, ou aprovação do serviço, só será entregue mediante pagamento de taxa de R$ 15 ao mês a título de seguro. Pessoal, vocês já viram que algumas lojas colocam o seguinte: o aparelho não retirado em 30 dias, 90 dias, vai ser vendido, vai ser desmontado, vai ser doado para a loja, para custear. Já viram isso? Já, certeza que já. Isso pode ou não pode fazer? Isso não pode fazer. Na verdade, assim, colocar na ordem de serviço você pode até colocar. Fazer você não pode. Ah, mas o cliente concordou, ele assinou. Não existe isso. Mesmo ele concordando, é crime. É crime. Se o cliente chegar na tua loja depois de 1 ano com a ordem de serviço, ele pode... e você falar, você não veio buscar o seu aparelho, foi desmontado para a gente usar as peças, para custear a minha peça. Ficou para a loja, você assinou. Ele pode chamar a viatura. Você está se apropriando de uma coisa que não é sua. Isso é furto, hein? Você está se apropriando de uma coisa que não é sua. Por mais que ele concorde. Ninguém pode concordar um crime. Por mais que ele tenha concordado, é crime. O que prevalece é o crime. Ah, mas vamos usar um exemplo esdrúxulo, vamos dizer assim, aumentando muito. No cliente, você põe na ordem de serviço, olha, se você não retirar o aparelho em 90 dias e aparecer na minha frente, eu dou um tiro na sua testa. O cliente vai lá e concorda. Isso te dá o direito de dar um tiro na testa do cliente? É óbvio que não. Claro que eu estou aumentando a situação, mas estou querendo dizer que é crime. Da mesma forma que se você se apropriar do aparelho do cliente, que está sob sua tutela, sob sua guarda, é crime do mesmo jeito. Não pode fazer. O que você pode fazer então? Então eu sou obrigado a ficar com esse aparelho pro resto da vida na minha loja? Não. Você pode pegar e cobrar uma taxa a título de seguro, que é o que está sendo feito aqui. Essa aqui foi colocada uma taxa de R$ 15. Mas tem loja que cobra de 20, 25. A gente consultou um advogado antes para fazer isso. O que ele passa, e o que o CDC deixa claro, é que essa taxa não pode ser abusiva. Porém, não fala quanto é. Aí que está um pouco do problema. Ele vai, num caso de um processo, o juiz vai julgar se é abusivo ou não. O que a gente faz nas nossas lojas? Inclusive, a nossa loja é um pouco mais alta. Na rede, nós cobramos R$ 25 ao mês. O aparelho que passar de 90 dias, passou de 90 dias, nós cobramos R$ 25 ao mês do que passar. Os 90 dias nós não cobramos, o que passar nós cobramos 25. Vamos pegar um exemplo. O aparelho ficou 13 meses, 1 ano e 1 mês. Ou seja, 3 meses dentro desse tempo. E depois dos 3 meses, ficou mais 10. Você vai multiplicar os 10 meses por 15, no caso desse aqui. Ele teria que pagar o valor do conserto, certo? Ele deixou um aparelho para consertar, ele tem que pagar o conserto. Vamos supor que o conserto ficou aí em R$ 300. Ele vai pagar o valor do conserto mais os 150 da taxa de estadia que está na tua loja. No caso, na nossa franquia, que é R$ 25 ao mês, ele vai ter que pagar os 250, que são os 10 meses que ele ficou, além dos 90 dias, mais o valor do conserto. Então, assim, pode chegar a um ponto que fique inviável para o cliente retirar esse aparelho. Nesse caso, aí você pode fazer alguma coisa com esse aparelho. Não quer dizer que se ele não voltar lá depois de 1 ano,
Vamos supor que ele volte depois de 2 anos. Já aconteceu nas nossas lojas, hein? Mais de uma vez, várias vezes. O cliente largar lá, abandonar. E depois de 2 anos voltar na maior cara de pau. Às vezes ele perdeu o aparelho, sumiu, o aparelho dele mesmo. E aí ele, lembrou, sabe aquela loja? Eu deixei um aparelho lá. E volta lá. Deixei meu aparelho aí há 2 anos atrás, eu queria ele. Não quero saber, o aparelho é meu, eu quero ele. Tudo bem, você pode entregar para ele. Você tem uma taxa assim, assim, assim. Você precisa pagar. O valor ficou em R$600. Vamos supor, a taxa de 20 meses que ficou lá, mais os 90 dias. Ele tem que pagar R$600. Às vezes esses 600 é mais caro que o aparelho dele. Então compensa você fazer alguma coisa. Se você ficar com esse aparelho, você teria que pagar um outro aparelho equivalente ao dele ou superior. Vamos supor que ele ficou lá 2 anos, volte na sua loja. Você vai falar, seu aparelho foi desmontado, foi vendido, mas eu te pago um outro aparelho igual ou melhor que o seu. Porém, você tem o valor da taxa do tempo que está aqui e o valor do conserto, porque você deixou um aparelho aqui quebrado. O conselho mesmo, real, é você não fazer nada com esse aparelho. É deixar lá guardado. Você não vai viver disso. Se for fazer, façam seguindo essa base que eu estou passando agora para vocês, ok? O segundo item aqui, assistência técnica oferece garantia de 90 dias. Gente, vamos supor que você arrumou um fornecedor na sua região aí que só dá 30 dias. Ou você compra no centro de São Paulo, ou no Saara, ou sei lá, cada um compra num local. E lá o seu fornecedor só te dá 30 dias, ou nem dá garantia. Meu fornecedor me dá 30 dias, eu sou obrigado a dar 90 dias para o cliente? Sim. Você é obrigado a dar 90 dias de garantia para esse cliente, porque é lei. Então você precisa marcar isso na ordem de serviço, a garantia de 90 dias após a entrega na peça trocada. Vamos supor que você arrumou o display. Ok, arrumou o display. O cliente volta depois de 90 dias, depois de uma semana, 90 dias não. Depois de uma semana, falando, meu aparelho você trocou o display, agora o microfone não funciona. Eu falo e ninguém me escuta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai falar para ele, olha, não tem nada a ver com a outra. A garantia é na tela, não é no microfone. Mas estava funcionando. Depois que você mexeu, que ficou assim. Falou, quando saiu daqui foi feito checklist. Quando entrou foi feito checklist. Saiu daqui funcionando. Está aí na sua ordem de serviço. É aí a importância da ordem de serviço. A garantia é na peça trocada. Não importa se foi depois que eu mexi ou não. A garantia é na peça trocada. E assim que funciona, ok? Pessoal, tem uns lacres que você manda fazer no Mercado Livre. Custa em gráfica você manda fazer na sua região, mas no Mercado Livre está mais barato. Eu vi por R$30, 1.000. Faça de 1 por 1. Se chama lacre casca de ovo. A gente vai colocar por escrito aí, lacre casca de ovo. Pesquisem assim, pesquisa no tamanho no mínimo 1 por 1 ou menor. Dá para você colocar seu logotipo, aí coloca o mês, o ano. Você coloca nas peças que você trocou. Ou você coloca na peça ou em cima de parafuso. Porque para garantir que aquela peça que está naquele aparelho realmente foi você que trocou, foi trocado pela tua loja, o cliente foi feito serviço lá e o cliente não trocou em outro local, tá? E a garantia conta também na peça trocada sem a violação daquele lacre. Se foi tirado aquele lacre, perdeu a garantia. Por que ele vai tirar o lacre? Não existe isso, tá? Já está falando isso aqui na ordem de serviço. Tem alguns serviços, limpeza, desoxidação, atualização de software, que é dado uma garantia sem dar. Como assim? Você tem que dar garantia de 90 dias, mas vamos supor que você tem um aparelho que travou, ficou parado, travou, ou está muito lento, sei lá, você pega um Samsung J2, ele é fraco esse aparelho. Você começa a fazer um monte de coisa nele, ele começa a ficar lento, armazena cache e pode travar. E às vezes o cliente acha que fechar é só apertar o botão do meio para fechar um aplicativo, para fechar um GPS, para fechar o Waze. Você pega um J2, abre o Waze, que é um programa de navegação, e abre um outro programa, que também seja um pouco mais pesado, ele começa a esquentar, começa a ficar lento. E não tem aparelho que aguente. Então você vai fazer o software, mas se ele travar novamente, é mau uso. Você pegou um aparelho que molhou e você fez a desoxidação, não voltou a funcionar. Parou de funcionar, mau uso. Molhou novamente, mau uso. Quebrou o botão, quebrou o conector de carregador, sabe? Você trocou lá o conector. O que garante? Se ele quebrou o conector original que estava lá, por que ele não vai quebrar o mesmo conector que você colocou? Mesmo você dando instrução para ele. Às vezes o cliente vai colocar para carregar, ele põe assim, ó, a mão dele, mexendo.
Ele mexe assim, tira assim, para cima, para baixo, ou então ele vai. Chega uma hora que ele põe o carregador, o cabo para cima, tipo, ele pega o conector, ele põe assim, ó. Ele põe o carregador para cima, ele carrega. Põe para baixo, ele não carrega. Põe de lado, ele carrega. Põe do outro lado, ele não carrega. Isso é o conector que já está quebrando. Ele vai forçando mais ainda. Se ele quebrou o que estava lá original, por que ele não vai quebrar o que você colocou? E aí ele vai quebrar, vamos supor, tem 3 meses de garantia. Vai quebrar em 1 mês. Você vai trocar de novo de graça para ele? Não. Mau uso. Saiu funcionando. Quebrou por quê? Porque forçou. Ele vai quebrar de novo. Ele não vai ter garantia nem da tua loja, que é uma loja especializada, nem da autorizada. Não vai ter essa garantia. Não existe isso. Ok? Continuando aqui, ó. O item 4. A assistência técnica não é responsável por arquivos contidos no aparelho, como foto, música, vídeo, agenda, contato, programa, aplicativo. Nada disso. Esses arquivos podem ser removidos em determinados serviços e o backup deverá ser efetuado pelo próprio cliente. Entenda o seguinte, trocar uma tela de um celular faz ele perder as fotos ou os vídeos que tenha nele? Não, não faz. Só que se o cliente perguntar, você vai falar para ele, sim, pode acontecer. Porque veja só, o aparelho, você vai lá e troca uma tela dele. E guarda o aparelho lá esperando pelo cliente vir retirar. Fica lá uma semana, ou que seja um dia. O aparelho não vai olhar, eu estou na assistência técnica, não vou travar. Não existe isso. O celular ele pode, e Android adora travar. Olha eu, Android contra iPhone. Mas enfim, voltando. A Android adora travar, principalmente Android mais básicos. Se ele trava, no momento está lá na sua bancada, esperando o cliente vir retirar, o que você tem que fazer? Ou fazer um reset, ou passar um software nele. E aí o que vai acontecer? Tudo que tem nesse aparelho vai perder. Vamos supor, pegar um exemplo, teve um caso de um cliente nosso, um aluno nosso, que foi processado no teto do Pequenas Causas, acho que agora mudou para 20 salários mínimos o teto. Na época acho que era 7 salários mínimos, faz tempo isso. Perdeu, inclusive, perdeu. Porque ele pegou um aparelho para trocar a tela, trocou, e na hora que trocou, travou. Pode acontecer, do nada o aparelho travar. Travou, não foi nada errado que ele fez, travou. O que ele teve que fazer? Foi lá, fez um reset e apagou tudo. Nesse celular, tinha a última foto do pai do cliente em vida, que ele bateu no hospital. Perdeu. Pagou, não tem recuperação, perdeu. A não ser se ele souber a conta de Gmail, um monte de coisa, e fez o backup antes, que a maioria não faz. E salvou o backup. Ele perdeu e foi processado. Por quê? É um dano irreparável. O cliente não consegue mais recuperar aquela última foto que estava lá do cliente. Do pai do cliente. Então, assim, tem que estar marcado que pode sim perder. E se ele quiser, ele faça backup. Não se compromete com o backup. Salvar as coisas do cliente. Não se compromete. Você pega um aparelho e está com a tela quebrada. Como que você sabe? Ele está falando que tem 200 fotos. Aí vai lá, você troca a tela. Aí ele fala que só tem 198 fotos. Sumiu 2 fotos. Como é que você ia saber antes que realmente tinha as 200 fotos? Não tem como você olhar. É sua palavra conta do cliente. Qual a palavra que prevalece? Do cliente, não a sua. Então você não pode se responsabilizar por essa questão dos backups, tá? Então é isso. E não esqueçam de assinar. Pessoal, seguiu a ordem de serviço, tomando esses cuidados que a gente falou e preenchendo da forma que a gente colocou, 2 vias no mínimo, uma fica com você, outra entregue para o cliente. Se o cliente perdeu, você vai fazer outra via para ele, vai ficar com a sua via lá assinada na OS. Quando você entrega para o cliente, tem que estar marcado aqui que foi entregue, tá? Somente aqui, assinado e datado que foi entregue. Se não tiver assinado e datado, pegou um cliente esperto, ele chega lá na loja falando, olha, você não entregou meu celular. Você tem certeza que entregou? Falou, não entregou. Prova para mim que você entregou. É você que tem que provar, não é ele. Para ele basta a palavra. É a assinatura que prova. Ok? Tudo bem que o WhatsApp hoje serve como prova. Se você falou para ele uma data antes, avisando que foi entregue, ele concordou. Realmente me entregou, tá certo. Serve como prova. Mas se não tem nem WhatsApp, nem isso aqui, não serve como prova. Então, cuidado, fiquem atentos. Essa parte do treinamento é importantíssima para você não começar trabalhando de forma errada. É isso.